Então estamos aqui com o Maurício. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje eu tenho o prazer e a honra em estar trazendo para vocês ele que é físico e empresário da Tidal Watt, Maurício Queiroz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra também para mim participar do seu programa aqui, dessa conversa, esse bate-papo com você. Estou ansioso para saber o que vem por aí. Ansiosos estamos nós aqui para conhecer um pouquinho da tua história e desse teu envolvimento com a energia, essa energia limpa, essa energia linda que você carrega dentro de você e passa e está trazendo aí para nós humanos de uma forma que a gente possa aproveitar a energia oceânica, as correntes oceânicas. E como começou então a Tidal Watt? Pois é, a história começa muito antes da Tidal Watt, né? Começa com o envolvimento no mar. Então, eu que sou paulistano, acabei me mudando para o litoral paulista e vivendo próximo do mar, colado no mar. E essa interação com esse lugar mágico, né, com essa energia mágica que a gente já pode perceber que existe de longe, ela me tocou e eu me apaixonei imediatamente, sabendo, já sei que eu não consigo mais morar longe do mar e comecei a entrar nesse mundo, né, entrar literalmente nadando, depois remando e aí finalmente, depois de alguns anos, eu fui convencido por amigos a entrar embaixo, né, para conhecer o mar por baixo. E essa paixão e ver como o mar é, de fato, como as coisas acontecem, qual é a dinâmica do oceano é realmente surpreendente. Então eu acabava, né, dividindo essa parte que era realmente recreativa, né, do mar, com o meu trabalho. Eu sou professor de física, então eu tinha o meu trabalho, mas a minha alegria realmente era o mar. E que todo mundo diz que o sucesso ele representa o lugar onde você trabalha e também é feliz, é alegre, né? Não que eu não gostasse de ser professor, eu tenho muito prazer também com isso, mas o mar é realmente o ápice, é o lugar mágico que eu quero estar, né? Então, estar no fundo do mar é uma outra energia. É uma outra energia, aquilo é incrível, né? Saber que você está num lugar que ele é igual, na verdade, é o mesmo mar que abraça o mundo inteiro. Quando você pisa no mar, é como se você estivesse pisando em todas as águas do mundo, porque elas se conectam, Sete os mares. sete mares, né? Aí eu comecei a mergulhar com as tubarões dos sete mares. Conheci o Thales lá aqui em Mogi das Cruzes e a gente foi mergulhar em Ilhabela e fizemos vários mergulhos. Então, vou aproveitar para quem não assistiu ainda o episódio com o Thales, que foi o anterior, a gente vai deixar o link aí também para vocês curtirem. Exato, que legal. E, enfim, eu sempre pensei em energia, em geração de energia desde criança, né? Sempre ficava pensando em alguma possibilidade de gerar energia. E quando eu estudava física, ainda na faculdade, eu me envolvia com esse assunto diretamente. Fiz até alguns projetos que não prosperaram, mas tinha a ver com o oceano também, né? Com a força da elevação do nível do mar. Então, energia de maré, Ok. não de correntes. A corrente agora é o que a gente Uhum. está fazendo, mas eu sempre fui entusiasmado com esse poder do mar. E criança eu pensava isso, pensava em energia. Tinha até ideias, por exemplo, de. Eu tinha tantas ideias e que eu pensava assim: não, um dia, quando eu crescer, eu vou estudar. E quando eu estudar, certamente eu vou entender que essas minhas ideias são absurdas,
porque o conhecimento vai acabar me fazendo desistir de prosseguir, né? Ideias de criança. Mas algumas não, algumas persistiram depois que Você eu viu tive. que você está comprovando essas suas ideias hoje, depois de ser físico, É, e os cálculos estão dizendo, vai, isso porque faz dá certo, sentido, faz isso faz sentido. sentido. É. Né? Para mim, tudo fazia sentido, né? Tudo podia ser uma fantasia, mas algumas dessas ideias de criança, elas ainda permanecem. Eu nunca falei sobre elas, não falei quais são, que elas são possíveis, mas elas são. Eu já consigo enxergar um caminho para que elas aconteçam. Mas isso é coisa do futuro. E, Hoje a menina dos olhos, então, é a Tidal Watts através. É uma turbina, não? O que que você criou? eu criei uma turbina, uma geometria nova. Mas a criação dessa turbina, ela não se deu assim imediatamente. Eu tive uma experiência no mar, né? Uma experiência que qualquer um vai pensar que não é uma experiência, vamos dizer assim, positiva, porque eu fui pego por uma corrente. Eu e o Hum, grupo de mergulhadores, um Thales, inclusive, nós estávamos num mergulho profundo. E na parada de descompressão, né, num lugar em que a gente não tinha referência não tinha nenhuma, não dava para enxergar o solo, não dava para enxergar nenhum outro ponto naquela profundidade. Nós esperávamos ali o tempo necessário para evitar uma doença despressurizar. descompressiva, exato, e fomos arrastados sem perceber. Só percebemos então quando a gente chegou à superfície e que lugar é esse, Olha né? só, E aí então eu fiquei realmente perplexo. pensativo, perplexo com o poder que o oceano tem, né? Eu tive uma ideia diferente da ideia comum sobre o oceano. Eu acho que, na verdade, a ideia comum é que o oceano é poderoso. Acho que todo mundo pensa isso e entende que o oceano é Uhum, poderoso. uhum. Mas, de alguma forma, para a ciência, e eu posso dizer isso, né, por ter estudado física, para a ciência, o oceano ainda é visto como, pelo aspecto da energia, como um escoamento Ele é inexplorado ainda. inexplorado. Só que o oceano é muito mais do que simplesmente um escoamento. E essa convicção eu tive nesse incidente no mergulho. Tem muito mais aqui do que a forma como a ciência enxerga. Então, antes de surgir a turbina e muito antes de surgir a Tidal Watch, que foi bem depois da invenção, inclusive, a empresa, foi um despertar com um olhar científico sobre a realidade. A realidade da natureza em relação ao oceano, ela é além do que aquilo que se pensava, que na verdade ainda se pensa. Nós não conhecemos, né, Não, o oceano a fundo. não conhecemos. Não conhecemos o real poder que ele tem. Então, eu acho que o que me deixou pensativo durante alguns meses para então criar a turbina, para então a invenção, foi o pensamento de como essa energia funciona, como ela é. É como eu pensar que se eu empurrar essa mesa, eu estou fazendo a força local aqui nesse ponto, Uhum, a mesa toda vai se mover. uhum. Eu não vou conseguir mover só essa parte onde eu estou empurrando. E o oceano é assim também. E não é uma parte do É oceano. aquela tal do efeito borboleta. Isso, Uhum. o efeito borboleta, porque o oceano, embora seja líquido, ele é contínuo, como essa mesa. Essa mesa é sólida, mas ela é contínua. Se eu tocar aqui ou se eu fazer ela vibrar, toda ela vai vibrar. E quando eu ponho uma interferência no mar, eu estou mexendo com o mar de todo o planeta. As ondas vão através dos 7 mares aí. As ondas vão. Agora, embaixo, uma corrente quando se move, ela não se move isoladamente. Ela tem efeitos em todo o oceano. Então, uma corrente que passa, eventualmente, a gente estivesse aqui no fundo do mar, aqui fosse o fundo do mar, e uma corrente estivesse passando entre nós dois, o efeito dessa corrente se propaga por uma extensão gigantesca. Mesmo porque acho que para ter o equilíbrio
Aí Isso, você tem as forças exato. opostas e Porque tem para a tudo. nova quantidade de água entrar, para o novo volume de água entrar num certo lugar, o volume que está lá naquele lugar Tem tem que que sair. sair. Então, isso é um efeito cascata, como uma onda de choque que se propaga Uhum. por uma longa extensão. Então, o que se sabe, ou que se entende, inclusive eu discuti isso com professores do MIT há pouco tempo atrás, que insistem que não é assim, né? Então, existe uma quebra de conceito, né? Então, ó, a gente está com um físico aqui que está quebrando paradigmas Isso. aí e discutindo frente a frente com professores de MIT, e vou falar, vou aumentar aí Harvard e aí do mundo inteiro. Do mundo inteiro, Japão, então é, já tive conversas assim, né? Até com professores aqui de universidades federais no Brasil. E o que se, infelizmente ou felizmente, esse conceito da energia que se entende hoje para o oceano, que é difundido globalmente, é o mesmo que o da eólica, é o mesmo que o vento. Eu ia te perguntar, eu ia fazer exatamente essa comparação. Essa tua turbina que você criou com a energia eólica, com aqueles, né, equipamentos que transformam a energia do vento em energia não, utilizável por nós, E sim. né? O que que difere? Então, a primeira coisa é esse conceito, né? Tá. O vento, o vento é muito diferente da água, né? O ar é muito diferente da água. Não é só a densidade. O que se entende na mesma equação da fórmula para a energia, né, desses escoamentos, o que Uhum, se entende uhum, disso é que a variável que muda, a diferença que existe entre o vento e uma corrente é a densidade do meio, do fluido, uhum, resistência. né? Não, só a densidade. Naquela equação de energia, quando a gente, né, quem quiser olhar depois, a equação da energia de um escoamento, ela está ligada à densidade do fluido. Então, Ok, se o ar ok. tem baixa densidade, a água tem muita densidade. Então, a energia é maior na água, mas só por causa dessa densidade. Só que tem outras características. Além da densidade, a água é muito diferente do ar. Mas, apesar de a gente entender que é muito diferente, todo mundo ainda relega ou negligencia a energia do Trata da mar. mesma maneira. Exato. Da mesma maneira que se trata a energia Eólica. eólica. E energia eólica é o seguinte, as partículas do vento, que tem uma energia cinética, então partículas de ar, se chocam com as pás das turbinas, deixam ali uma parte dessa energia, que vai ser convertida em energia elétrica, e uma outra parte continua, né? A energia continua, a velocidade reduz um pouco Então, depois dessa parte do colisão. vento bate ali, transforma em energia e o restante continua. Exato, então o limite, aproximadamente 60% é um cálculo que se tem da energia relativa ao vento que cruza. Só que no oceano, a diferença do conceito é justamente essa, né? Quando eu toco aqui, eu movimento a mesa inteira. E se eu tocar na água, se fosse aqui tivesse fosse Uhum. uma piscina, tocasse aqui, uma onda se propagaria por toda a, a, a mesa, né? Toda a superfície da água. E então, como a gente tem essa relação, né, de que o estado da matéria, sólido ou líquido, ele se propaga, ou seja, você está mexendo com um todo, a água tem muito mais energia porque toda ela está em movimento. Uhum. E o que se usa hoje para determinar quanta energia tem, que eu acho que é uma forma negligente, é uma forma de negligenciar esse poder, é entender que são só as partículas que se chocam com a pá. Então, até que sim, nesse caso, quando se cria uma tecnologia que ela imita as pás eólicas e coloca no mar, ela vai se comportar da mesma forma. Só vai realmente capturar a energia da colisão da água com essas pás. Ok, então a tua é diferente. Isso, exatamente. A geometria, depois de entender esse poder, aí então eu desenhei uma geometria que pudesse fazer frente a esse gigantesco corpo que é o mar. Uhum. Então, o desafio, né, da tecnologia era receber a energia em um único ponto do mar inteiro, Uau! enquanto as tecnologias que existem recebem energia local da quantidade de água que está passando por ela. E nossa turbina não, ela ao contrário, ela pega energia de todo o mar, de toda uma extensão de mar que está ali adiante.
Então, é o efeito, né, desse poder, e a turbina, no caso, vai ser uma causa, ela vai tentar causar, diante dessa grande quantidade de mar, uma redução de velocidade. É como se talvez um mosquitinho tentasse parar um trem, né? Uhum. Então, para o mosquitinho é muita energia que o trem tem. E para nós, a turbina vai capturar realmente muita energia. Mas isso vai ser quase que imperceptível para esse grande poder, né? Como o trem não vai poder sentir que atropelou um mosquitinho, Aham, né? Então, aham. essa é a comparação que a gente pode ter em relação ao mar e energia. E daí, com certeza, uma das dificuldades deve ter sido pensar ali nos animais, né, na vida embaixo do mar, para que a turbina não danificasse. Então, isso foi pensado realmente no projeto, né, do desenho dessas pás. Porque essas pás, elas têm uma outra característica. São as únicas no mundo inteiro que não foram pensadas a partir de uma turbina de propulsão. Todas as turbinas, por exemplo, das hidrelétricas, as turbinas eólicas, todos os tipos de turbinas, na verdade, são cópias ou modificações dessas turbinas de propulsão, como é, por exemplo, as pás de um ventilador. Uhum. Tem aquele ângulo que corta o Sim. ar para empurrar, né? Então essa propulsão, ela que gera um movimento, né? Que gera um movimento no meio, no fluido, na água, um motor de barco, por exemplo, né? É um motor de propulsão. Então, as turbinas que geram energia são adaptações desses modelos. Todas elas têm aquele ângulozinho de ataque para cortar. A nossa turbina não tem isso. Ela realmente começa alinhada na mesma direção da corrente. E isso é bom para os peixes. Por quê? Porque não vai ter nunca uma possibilidade de uma pá atravessar o meio para cortar, né? Como Ok. acontece com as eólicas, por exemplo, como um pássaro, ele tá voando e aí ele não vê a turbina Porque eólica. está em movimento e quando vai passar acaba Ele consegue ver o outro lado, machucando. Uhum. consegue ver o outro lado. Então ele vai seguir o caminho que ele imagina que é o melhor, né? Ele julga, ele também é inteligente, e aí surpreendentemente uma pá, uma hélice vem e colide com esse pássaro. E tem acidentes fatais, né? Que a gente tem notícia. A nossa turbina não é possível que um peixe enxergue o outro lado. Porque se ele nada de frente para ela, essa turbina ocupa toda a seção transversal, né? Relativa Então ao ele escoamento. desvia. Um peixe, como eu conheço, desvia. Ok. Mas aí existe a pergunta: mas e se o peixe mesmo assim quiser atravessar a turbina, quiser passar por lá? Aí ele vai correr algum risco? Então, o desenho dessa pá tem essa característica, né? Como as pás não têm esse ângulo de ataque, se um peixe eventualmente entrar entre duas pás, ele não vai nem perceber que as pás estão girando, porque o espaço que existe entre as duas pás está cheio de água. Enquanto a turbina gira, a água no interior da turbina também gira, E ele está na mesma direção da corrente, então ele só segue o fluxo. só segue o fluxo. Então, não é possível que ele veja uma pá se aproximando dele. Porque enquanto a pá tá girando, por exemplo, da esquerda para a direita aqui, e eu estou aqui no meio, o meio todo, a água, também está girando junto. Então, do meu ponto de vista, está sempre parado. Ele está no aquário, entre aspas, né, que a gente ali num espaço onde está movimentando. Ele não vai sentir. Não vai sentir. O aquário é O perfeito o aquário, exemplo. né? Você coloca um peixe no aquário e anda com esse aquário. E anda com esse aquário. Né? Para o peixe, as paredes do aquário estão paradas, mas a Uhum. gente sabe que ele está se movendo. Né? Porque alguém está levando, está movimentando o aquário todo. Então, as turbinas também, elas giram e o espaço no interior das pás giram junto. Então, não tem nenhum tipo de ameaça para a vida marinha. A gente que E mergulha ama os peixes, né? A gente não quer que nada aconteça de errado, de com mal. certeza, né? Ainda mais você aí, amante do mar, né? Exatamente. E me fala com relação a incentivo, porque eu tô vendo assim, você é uma mente brilhante e o Brasil tem muitas mentes brilhantes e que às vezes não conseguem colocar, transformar, né? Tirar do papel ali uma ideia, um projeto, né? O que você conseguiu agora. Mas você tem incentivo do governo? O Brasil ajuda a É, realizar, né, alguns projetos brilhantes como esse? por enquanto, esse projeto não teve nenhuma ajuda do governo, nenhuma. Né? Uhum. Existem algumas linhas de fomento que são públicas, FINEP, por exemplo, né, que é do governo federal, que essas linhas de fomento
conseguem ajudar empresas pequenas, mas que geram algum faturamento já, que já estão no mercado atuando, com inovação. Ou até empresas grandes mesmo, empresas que são grandes, que têm algum tipo de inovação dentro da própria indústria, então elas conseguem receber recursos de linhas de fomento, se aplicarem, né, para esses editais, a receber algum recurso para desenvolver a inovação. No meu caso, eu não estou ligado a uma grande empresa, né? Eu sou então, até criar a Tidal Watch, eu era um professor e não estava ligado a nenhuma empresa e também a nenhuma universidade. Porque existem E também, né? outra, né, diz, quebrando paradigmas, né? Então, trazendo coisas Trazendo coisas novas em novas. relativo à ciência, né? Uhum, Então, não é fácil conseguir dinheiro de incentivo, né, para cientista independente. O que eu tenho, uhum. era o que eu sou, né, um cientista independente. Não estou conectado a uma universidade, não sou um pesquisador ligado a uma universidade e estou fazendo minha pesquisa independente, né, o meu estudo é independente. Então, dessa forma, não existe nenhuma linha de fomento que possa promover ou ajudar ou me ajudar, né, a trabalhar com mais recursos, então ter resultados mais rápidos, né? Então o que Uhum. a gente realmente quer é que a tecnologia, que ela é limpa, renovável, em um mundo que hoje clama por soluções sustentáveis, né? A gente está passando por uma crise climática global e também uma crise energética, né? Há uma semana atrás, saiu uma notícia aqui no Brasil que ah, a gente vai entrar agora numa bandeira amarela de energia porque começaram a ligar as energias, as usinas térmicas, que é um tipo de energia fóssil, né? Porque a demanda está sendo maior do que a geração de energia. Então a gente tem uma crise energética, não só no Brasil, global, especialmente na Europa, e especialmente no inverno, né? Porque tem necessidade de ligar geradores, aquecedores, então realmente tem uma demanda muito grande por energia e não tem tantas assim linhas de possibilidades de gerar energia renovável. Então, a gente está no momento em que isso é muito importante acelerar. A gente quer realmente acelerar, levar essa solução o quanto antes, né, para o mundo. Então, é isso que a E, gente. e hoje, vocês já têm quantos equipamentos em teste? Ainda está em teste, eu digo assim, até para que os governos possam comprovar a eficiência dessa energia que é limpa, renovável? Uhum. Sim, a gente está numa fase de testes, Ok. então a gente já teve uma turbina que passou por um teste, mas um teste que não, vamos dizer assim, as condições ambientais criadas para o teste não foram as adequadas e as esperadas para a realidade. A gente não conseguiu simular, na verdade, no laboratório, as condições necessárias para que a turbina fosse testada. Então a gente tentou fazer um teste, né, ainda. Então, hoje a gente está remodelando a estrutura do teste, está pensando numa forma de testar que seja também inovadora, porque não basta só criar inovação, É temos que, algo novo, então temos que tem criar um que jeito de de testar, provar. de provar. Então, isso também tem que ser criado, tem que ser pensado, planejado, projetado. E a gente tem aí a promessa de ajuda da Marinha do Brasil para promover esse teste. Então, isso é muito importante. É uma forma, vamos dizer assim, de uma autoridade pública ou ligada ao Renomada. governo ajudar nesse Uhum. desenvolvimento, né? Então, a Marinha se mostrou totalmente aberta a colaborar, então isso é muito importante para a gente. E a gente está entrando agora numa fase, né, dessa remodelagem do teste no mar para conseguir mostrar o que nós mesmos já sabemos. Nós já sabemos desse potencial, nós já sabemos que os resultados são bons, mas a gente precisa que terceiros, né, que uma Comprovem. instituição reconhecida, ateste, diga não, isso realmente está acontecendo. E E, em se tratando de mar, você vai, vou, né, nada algumas horas, não nada, desculpa. Você navega algumas horas e vai colocar teu equipamento lá. É do Brasil, esse, ou essas águas
internacionais que eles falam, não tem dono e você pode fazer teu teste lá ou não? Como é que funciona? Ah, bom, isso é bem interessante. Existe em cada país, né, que tem todos os países que são banhados pelo oceano, tem uma faixa que representa a zona de exclusividade econômica daquele país. No Brasil, essa linha é determinada como 200 milhas náuticas a partir do litoral desse país. O Brasil tem uma área muito extensa de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de mar, né, nessa nessa zona de exclusividade econômica. Só para comparar, Uhum. a área de terra do Brasil é de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Então, quase Então a mais gente da tem metade. 5 milhões, mais da metade é mar do Uhum. Brasil real. Então tem até uma discussão na Marinha de se promover, desenhar o mapa do Brasil, incluindo essa área, né? Que é uma área gigantesca e bastante importante. Mas a partir daí, né, a gente tem aí o que se chama de águas internacionais, né? Não é que não é uma água de ninguém, é um mar de ninguém. Existe vamos dizer assim, um consenso entre É de todos, não é que países. não é de ninguém, é de É de todos. todos, é de todos. Então, há algumas práticas, né, que são como se uma lei internacional que determina o que se pode ou não fazer nessas águas internacionais. Isso tanto para navegação, e daí para o Sim, fundo do mar também. tem algumas regras, né, tem algumas regras. Mas a grande questão é, se você gerar uma riqueza nessas águas internacionais. Então, vamos supor que uma tecnologia ou a indústria queira usar a nossa tecnologia para gerar energia em um local onde pertence, né, às zonas de águas internacionais. Então, a grande pergunta é: quando você explora uma riqueza nesse lugar, né, e transforma, por exemplo, essa energia em hidrogênio verde, por exemplo, então é preciso de uma energia renovável e água, né, essa combinação para gerar, né, para construir plantas de geração de hidrogênio verde, que eu particularmente acredito que é o combustível do futuro. Ok. Hidrogênio verde. É uma energia que você pode transportar. Então, acredito que no futuro esse tipo de energia vai ser mais difundido do que é hoje. Então, vamos supor que se gere uma riqueza em águas internacionais. A quem pertence essa riqueza? Aí a resposta, acho que mais óbvia é de quem explorar, Uhum. né? Mas aí tem muita questão, por exemplo, tributária, né? Então, quando você gera uma riqueza em algum lugar, você tem que pagar impostos para esse país, né? Que país, né? Não é de ninguém. Então, isso é uma discussão ainda que eu espero que exista em algum momento, É, porque eu acho que hoje, até assim, globalização a gente já fala faz tempo, mas a gente está numa fase em que tudo que você faz acaba acarretando em mim, assim, de uma certa forma, que nem você falou, né, da água aqui, do efeito borboleta que a gente comentou. todas as ações Então a têm gente vai ter que consequências. ter um banco aí que seja realmente mundial, a gente vai ter que ter algumas leis aí que sejam para todos os países, né? A gente tem aí a inteligência artificial. Então tem Uhum, muita coisa vindo que eu acho que vai servir para unir é, nós enquanto países e termos leis únicas. E sim, talvez essa parte de águas internacionais aí caia nessa parte exatamente. Eu acho que de sim. lei mundial aí. É. Mas eu acho que a principal novidade ou a principal vantagem é que essas correntes que a gente está querendo explorar como fonte de energia, elas estão muito próximas à costa Então daí faz parte aí do do próprio Brasil. país, do Brasil. Então a gente vai poder explorar as águas que estão aqui próximas da praia, próximas da Ok. costa. E isso é bom porque não precisa muito investimento para trazer energia do mar para a terra, né, onde a gente Uhum. vai realmente usar. Mas o que você falou é muito importante, porque nesses países, por exemplo, que dividem o mesmo mar, por exemplo, na Europa, ali o mar Mediterrâneo, né, tem muitos países em volta, né, do mar. E se vai pensar em gerar uma energia no mar ali, então essa energia pode ser de todos. Pode ser feito um consórcio de países construindo uma grande usina que leve energia para todos esses países, como a gente fez aqui, Brasil e Paraguai, no caso de Itaipu.
né? Então a gente Uhum. construiu uma usina no meio, entre os dois países, né? E a energia é dos dois países. Gente, Itaipu é a coisa mais linda. Eu, enquanto engenheira civil, uma das visitas técnicas que a gente foi fazer foi lá em Itaipu. E você desce assim, É impressionante. é maravilhoso. É É lindo. impressionante. É. E E a tá- força da água, né? a força da água, é. Então, a gente que vê uma usina funcionando hidrelétrica, né? Entende que a água tem muita força. A diferença da nossa usina é que a gente não vai aproveitar a energia gravitacional, né? Simplesmente a Uhum. energia gravitacional potencial, mas a energia Da da corrente. corrente, né? Energia cinética. Então, é um tipo de energia que a gente chama de energia hidrocinética. Talvez, ó, já tô vendo até um probleminha lá na frente. Ah, não, essa corrente vem lá da África e vai parar no Brasil, então eles devem ter. É, eu quero uma parte Vou querer uma desse partezinha, vai ter um faturamento, isso chorinho faz aí. parte, né? É. Mas inclusive, uma das correntes mais fortes do mundo está na África, na costa leste da África, especialmente ali um dos países que também é um dos mais pobres do mundo. Eles ali têm um potencial, como os outros países do Oriente Médio têm de petróleo, eles têm um potencial para energia renovável no oceano. E hoje é um dos países mais pobres do mundo. Eles são os mais ricos em energia do mar, que é a Somália. Ah, olha Né? A só. Somália tem um potencial gigantesco. Mas outros lugares, por exemplo, como o Japão, tem uma corrente muito importante. Estados Unidos, ali na costa da Flórida, a corrente do Golfo. Uhum. E na verdade, corrente até, a gente fala, mas é que tem no ar também, né? Que é tudo uma questão de. Vem tudo junto, né? Eu acho que quando você vê, óbvio, dependendo da altura que você tá na atmosfera, você tem corrente para um lado, corrente para o outro, mas enquanto acho que natureza, acho que tudo caminha Tudo flui. concomitantemente, Exato, né? exato. O vento é uma dos fatores que influenciam as correntes, né? Uhum, Então, de certa forma, o mundo todo, o planeta Terra, ele é vivo, uhum. né? E Ele conectado. pulsa, conectado, e as correntes são ligadas. Então, é como se tivesse um sistema circulatório, né? E então, e você enquanto físico, e daí é uma coisa que eu adoro, é de ser relativo o nosso tempo e espaço, e quanto mais rápido, né, for o tempo, o espaço é menor, e quanto Relatividade. relatividade. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para você, que é o que a gente faz aqui, né? Um momento aqui do Mel Talk, para Ai, você do ai, futuro, o, qual é a mensagem que você deixa, que o Maurício deixa para o Maurício do futuro? que medo. Olá, Maurício do Futuro. Não sei como é muito as coisas por aí. Imagino que não tenham carros voando ainda, como eu pensava com o Maurício do passado, que esse Maurício do presente viria por aí carros voando, isso não tem aqui no presente e acredito que no futuro também não vai ter nesse seu futuro. Mas o que eu penso é que nesse futuro que você está, existe realmente uma solução abundante, pulsante para a geração de energia renovável e você e eu fazemos parte dessa história de um mundo melhor, de um mundo que não está acelerando no aquecimento global, de um mundo que tem energia para todos, energia barata, energia acessível e que o mundo seja melhor por causa disso. Então, eu quero que essa mensagem atravesse o tempo, te abrace, te dê os parabéns por esse trabalho, por esse envolvimento, de fazer parte da história, de ajudar o mundo e continue, porque o caminho não para, nunca. Nunca desista, nunca pare. Na verdade, a vida, né? Essa energia que a gente que a gente vive enquanto tem a presença de outra pessoa, assim, a gente consegue, o conseguir te enxergar, você conseguir me enxergar, a gente trazer essa verdade e tentar trabalhar para que no futuro esse amor todo seja espalhado, né? A gente quer espalhar amor, a gente quer espalhar vida, a gente quer espalhar energia. E A gente gratidão quer. por esse trabalho lindo para a gente manter esse planeta Terra, que é mais água, vivo e pulsante. Isso. Então, Obrigado. A gente faz parte dessa construção, né? Todos nós que compartilhamos esse momento, compartilhamos essa época, né? A gente faz parte dessa transformação. A gente está trabalhando por essa transformação.
É até uma mensagem de um astrônomo que eu sou fã, que eu gosto muito, né? Que nos deixou há mais de 20 anos, que é o Carl Sagan, muito conhecido. Ele insiste muito durante todas as falas, né? Numa série que ele montou chamada Cosmos, da relevância que esse momento tem para o destino do planeta. Porque nós alcançamos um ponto na história em que a gente, como parte do universo, parte do planeta, pode decidir como vai ser o futuro. Então esse momento é um momento mais crítico, né? Porque se a gente não cuidar do planeta agora, a gente pode causar extinção, a gente pode não ter esse futuro, né? Então, esse momento nunca foi antes, né? E nunca será depois. A gente pode até pensar que alguma coisa pode acontecer, algum evento no futuro possa nos trazer esse perigo, né? Mas ele insiste que esse momento é um momento muito perigoso em que a gente precisa decidir pelo amor, decidir cuidar. É sempre o momento presente, né? É, E é o que daí, até conversando com o Thales, que a gente estava conversando isso, o mergulho traz isso, da gente viver o momento presente. é muito claro isso, né? A gente no mergulho percebe o que está acontecendo agora, né? A gente praticamente ouve até as batidas do próprio coração, Isso, né? sim. Então, isso é muito relevante, o mergulho e espelha, né, na vida, né? A gente está mergulhado no planeta, dentro dessa É, atmosfera. é. A gente respira o mesmo ar do mundo inteiro. Então, não adianta eu aqui no Brasil falar, aqui o Brasil a energia é renovável, a maior parte da energia é renovável, tá tudo certo com o Brasil. Mas o Brasil também tem que pensar em soluções para o mundo, porque o mundo é um só. Não adianta eu fazer minha lição de casa e a China continuar queimando carvão, porque eu vou respirar esse ar. O impacto do que acontece em outros países é aqui no Brasil também. A gente vê o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, Sim. né? Isso certamente é consequência das mudanças climáticas que a gente está provocando. Não quer dizer que a gente no Brasil provocou isso. O mundo está contribuindo para isso de forma única, né? De forma somada, cada país com a sua contribuição de gases de efeito estufa. Então, mesmo a gente aqui no Brasil, que não tem culpa, que a gente pode dizer, também tem que se preocupar em resolver o problema em outros países, porque a gente vive no mesmo mundo, né? O mundo é um Uhum. só. É, somos um só, Somos né? um só. Enquanto energia, enquanto universo. E eu queria que você me falasse um pouquinho desse teu universo espiritual. Ah, uau! É, eu acredito que eu tenho uma conexão. Aliás, eu acredito que todos têm. Acho que a gente precisa parar para ouvir, prestar atenção nos sinais e interpretar esses sinais, entender que eventualmente o mundo ele é maior do que o que a gente enxerga, né? E a física fala um pouco disso. Maior do que a gente enxerga e menor do que a gente imagina, talvez? A gente sempre usa esse termo, nossa, o mundo é muito pequeno, a gente se encontra, né? Aham. Mas eu acho que os encontros não são por acaso. Eles são direcionados, eles são guiados por inteligências que a gente não identifica muito claramente. Mas até a criação da turbina, por exemplo, ela aconteceu em um momento, em um instante. O desenho demorou um pouco para ser feito, para ser transformado, né? Para eu trazer da mente para um computador. Mas eu fui dormir sem nenhuma ideia e acordei de madrugada com a turbina pronta na minha cabeça. Então, eu posso pensar que a mente continua trabalhando durante o sono. Eu posso pensar que eu tenho amigos em outro plano, num mundo espiritual que conversa e que ajuda. Então, quando a gente pensa que somos um só, como a gente acabou de dizer, somos um só,
em diferentes planos do planeta, né? Então a Terra é maior do que a gente vê porque ela pode se estender para outros planos que a gente não tem uma interação muito clara, mas às vezes parece óbvia E esse que essa interação universo está em existe. constante crescimento, né? Em constante evolução e expansão. A física está mostrando que a gente está com o universo expandindo de forma acelerada, mas até mesmo aqui mesmo nesse espaço, né, podem existir expressões de vida inteligente, né, que a gente não precisa buscar em outro planeta, na Terra também, né? Então, acho que a grande lição de humildade a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e que diante das possibilidades serem vastíssimas, nada é impossível. Nada é impossível. Essa mesa aqui pode ter sentado 4 pessoas, né? Então, até uma das frases que eu gosto muito do Carl Sagan é a seguinte: a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Fé? Pode misturar um pouquinho com a fé? Pode, eu Você acho que não ver algo, mas saber que existe? saber que existe, ou no mínimo não duvidar. Não duvidar. Não duvidar. Olha, eu não tô vendo, mas não é porque eu não tô vendo que não tá ali. Uhum. E não é porque eu não tô vendo que tá também, né? Então, eu acho que a humildade é dizer assim, eu não sei. Está aberto para novas possibilidades. Exato. A verdade absoluta, eu não sei. Mas isso é possível. Isso. É Que lindo. possível. Que lindo, Maurício. Eu amei nosso bate-papo. Ficaria aqui por horas e Nossa. horas. Tenho trocentas mil perguntas que eu não consegui fazer. A gente vai deixar para um próximo Tá bom. bate-papo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo. Tá bom. Eu posso dizer para vocês que estão assistindo que para cada um de vocês que você é único, que você não deve e não precisa tentar passar num modelo, num gabarito que a maioria das pessoas acredita que serve para você. Você é único, então a sua forma de pensar, de passar, de vestir, qualquer coisa que seja, é única, é sua. Acredite nisso, siga isso. Não siga os padrões, não siga o que a sociedade determina que é bom para você. A gente comete muitas vezes esse erro e acaba sendo infeliz. É, enquanto eu não acreditava que eu podia até mesmo pensar em ciência, não sendo um cientista renomado, não tendo estudado em Harvard ou no MIT, eu não acreditava que eu podia ter um insight ou pensar em alguma coisa realmente importante. É esse padrão, é essa forma de encaixar quem você é no que esperam de você, pode deixar você infeliz e até diminuir o seu potencial ou não te fazer acreditar onde você pode chegar. Você pode ir muito longe acreditando em você e que você é único. Então, seja único, seja você, acredite em si mesmo e assim é possível chegar em algum lugar e ser feliz. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Mel Talk, que hoje trouxe muita energia do bem e energia renovável e limpa. Gratidão. Gratidão. Obrigado.